Bem-vindo, bem-vinda ao programa Escola Bíblica Dominical na Web TV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o pastor Ivaldo Teodoro da Silva, que também é o nosso presidente da convenção, presidente da Mardesul, que é da região sul, e também o nosso primeiro vice-presidente da CGADV. Nós queremos aqui, mais uma vez, apresentar a você comentários a respeito das lições bíblicas aqui dos jovens. Então você está me vendo agora comentando esse trimestre, os jovens comentam geralmente as lições dos adultos, mas como eu disse na lição anterior, como fiz o comentário que você vai estudar no primeiro trimestre de 2016 sobre a Epístola aos Romanos, que é o comentário que você terá nas lições bíblicas para os jovens, estou então me aproximando de você que é professor, professora, aluna dos jovens, para que juntos nós possamos já nos aproximar e estudarmos juntos o texto bíblico, agora comentado pelo pastor Ezra, meu amigo, e um tema muito importante que são a respeito dos relacionamentos saudáveis. E nesta lição de hoje nós vamos estudar sobre o relacionamento no ambiente de trabalho. Estudamos na lição anterior sobre o relacionamento em família. Fiquei muito feliz. Os vídeos ainda não estão sendo bem divulgados, né? Mas por isso que eu peço que você que está nos ouvindo compartilhe com o maior número de pessoas possível na sua rede social. Mas o arquivo de slide me surpreendeu. Nesse momento que estou gravando, na segunda-feira, no feriado, esse vídeo, o arquivo de slide da lição anterior já estava com mais de 13 mil acessos. Então você que não viu ainda, pode ir lá no meu blog, você vai ver aí no vídeo natalindasneves.blogspot.com.br, vai pelo site da Igreja Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, você vai ter um link para você abrir e baixar o seu arquivo de slide. Você pode preparar a sua aula através desse arquivo de slide, você pode usar o próprio arquivo de slide, baixar, colocar na sua igreja. Com esse vídeo você poderá acompanhar os comentários no arquivo de slide. Então estou aqui para ajudá-la a preparar a sua aula, a estudar a sua aula, e que com isso as classes dos jovens que cada vez mais possa ampliar, desenvolver-se, crescer, porque esse é o objetivo. Então nós vemos que as lições bíblicas para o jovem, específica para o jovem, criado pela CPAD, parabéns para a CPAD por isso, nós vemos que começou este ano, 2015, então estamos no início ainda. Então muitas pessoas às vezes nem ainda implementaram. Eu já vi pessoas, conversei com pessoas, pastores, que ainda não implementaram essa revista nas igrejas. Então você que está nos ouvindo, se é o caso na sua igreja, incentive o seu pastor a criar uma classe de jovens para estudar um tema específico. E a CPAD está de parabéns, porque as revistas de jovens estão saindo muito boas, qualidade muito boa, e isso está chamando a atenção também de muitas pessoas, porque nós vemos um investimento aí na qualidade do ensino para os jovens. Então participe conosco, compartilhe na sua rede social, comente com os seus amigos, com os seus irmãos, com os jovens a respeito dessa possibilidade, desse novo subsídio para você estudar. Compartilhe com as pessoas para estudar em casa, porque o objetivo desse programa não é substituir a escola dominical, pelo contrário, mas para que as pessoas possam estudar antecipadamente, tanto professores, professoras, alunos e alunas, e com isso, ao chegar na sala de aula, há um crescimento, uma melhoria no ensino-aprendizagem. Você que é professor e professora, então quero dar uma orientação didática para você. Já mencionei outras vezes na equipe das lições bíblicas de adultos. Não fique lendo a revista em sala de aula. O momento de ler e estudar a revista é em casa. Durante a aula é o momento de você apresentar as principais ideias de cada tópico da lição. Aí você vai me perguntar, mas pastor Natalino, como que eu faço isso? Como é que eu aprendo isso? É muito simples. É só você acompanhar os meus vídeos, você olhar o arquivo de slide que eu deixo disponível, comparar, faça a leitura, tente fazer esse trabalho você mesmo, depois compare. Você vai ver que eu estou utilizando a própria revista, os comentários da revista, para fazer a divisão natural. O que na revista de jovens está sendo possível fazer pelo belo trabalho do pastor Ezra, que está sendo coerente entre o tema e os tópicos. Isso ajuda muito ao você ensinar. Eu estou acompanhando a revista e trazendo para você didaticamente para acompanhar o tópico da lição. Com isso você já poderá exercitar como que você faz para abordar principalmente abordar os pontos principais de cada tópico. Veja o arquivo de slide que eu deixo para você, olhe na revista e vai comparando. E você vai poder exercitar, desenvolver essa habilidade de você tirar
o que é essencial de cada texto, de cada lição bíblica. Mas a lição de hoje é uma lição que fala sobre o quê? Fala sobre o relacionamento no ambiente de trabalho. Nesta lição, nós vamos verificar, identificar qual realmente é o propósito do trabalho. Diferente do que muitas vezes é afirmado, nós vamos ver que o trabalho não é um castigo de Deus. O trabalho não é algo que deve ser penoso, mas é algo que é abençoado por Deus. Não é fruto do pecado, mas é um dom de Deus para o desenvolvimento e para a formação digna do ser humano em vida, em comunidade, em sociedade. Nós vamos ver que pelo ambiente de trabalho ocupar a maior ou a maioria, para a maioria das pessoas, o maior tempo da sua vida, você vai conviver o maior tempo no seu ambiente de trabalho com as pessoas, então é um lugar que deve ser investido nos relacionamentos, para que seja evitado os conflitos e as pessoas possam viver bem e, consequentemente, também influenciar as outras áreas da sua vida de forma positiva, porque vai impactar nas demais áreas da vida também. Por isso, o lugar é muito importante para você investir nos relacionamentos. É o que nós vamos ver nesta lição. Venha comigo, vamos caminhar para nós então aprendermos um pouco sobre essas questões. No primeiro tópico, você e o trabalho, nós temos três divisões, três itens. O primeiro fala sobre a civilização industrial e o trabalho. Nesse item, nós vemos uma abordagem a respeito do que um sistema capitalista ele prioriza. Nós vemos que nesse modelo, os seres humanos eles são vistos como sistemas ou máquinas reprodutoras, né? O sistema de produção e distribuição é dado a ênfase, ou seja, o ser humano ele é preparado, ele é treinado, é capacitado, orientado por meio da educação e também da forma de vida em sociedade para serem pessoas que produzam bens de consumo e que também sejam pessoas que consumam esses bens, ou seja, para movimentar esse sistema que roda e que gera a sociedade que nós vivemos na idade, principalmente hoje. Então nós vemos, após a Revolução Industrial no 18º século, mudou a forma das pessoas com a relação com o trabalho. E nos dias atuais nós vemos que o consumismo é que acaba motivando ou movimentando toda a nossa sociedade. Dentro desse conceito nós vemos que o ser humano ele passa a ser valorizado muito mais pelo ter do que o ser, ou seja, pelo que ele tem em vez do que ele realmente é. Então, dentro desse sistema, nós corremos no erro ou no perigo em que o ser humano ele passa a ser tratado como uma máquina de produção, de distribuição, tanto para produzir como para consumir, e o ser humano como pessoa muitas vezes é deixado em segundo plano. Então essa é uma grande alerta que o autor traz-nos nesse item. Aí nós vemos que, a partir desse conceito, dessa construção, nós vemos as injustiças sociais, trabalhistas, em que as pessoas acabam sendo exploradas, né, porque o que rege é o sistema capitalista. Os donos, os patrões, têm o interesse de cada vez possuir mais, e para isso, muitas vezes, é necessário, para atender os seus interesses, muitas vezes a desumanização ou a exploração das pessoas na relação do trabalho. Nós vemos aí também a questão da deficiência em relação aos recursos naturais, porque as pessoas acabam retirando os recursos naturais como que se eles fossem reproduzidos automaticamente. Nós vemos que muitos dos recursos naturais eles se esgotam e as pessoas não têm tido atenção sobre isso. Por isso, grandes questões como sustentabilidade, responsabilidade social terem sido resgatado ou colocado hoje como de temas principais nas principais palestras, nos temas, nos estudos, porque
porque o ser humano tem deixado uma pegada ecológica aí que está deixando uma grande deficiência para as próximas gerações. Essa civilização industrial que nós vemos o autor colocar dentro desse sistema capitalista está colocando a nossa humanidade em risco devido à necessidade, ou seja, a busca desenfreada pelo lucro, pelo ter e também no desgaste dos recursos naturais sem uma relocação, ou seja, sem um reaproveitamento adequado para substituir aquilo que foi tirado. Por isso nós temos uma preocupação hoje na questão dos serviços, dos produtos, para que haja uma correta armazenamento dos resíduos e também de um reaproveitamento de muitos recursos naturais para não correr o risco de ficarmos sem. O segundo item fala sobre a perspectiva divina e humana em relação ao trabalho. Então o autor coloca aí de forma feliz em relação ao conceito da antiguidade a respeito do trabalho. Então trazendo aí primeiro o conceito dos mesopotâmicos, ou aqueles que viviam na região da Mesopotâmia, que era um dos principais locais no início da humanidade, né, na história da antiguidade, aonde se acreditava que os seres humanos começaram a trabalhar por um castigo imposto dos deuses, para que os deuses pudessem descansar. Então nós vemos um conceito mesopotâmico que os deuses não trabalhavam e por isso que o ser humano precisava trabalhar para que eles não precisassem fazer esse trabalho. Isso era uma punição para os seres humanos. Ele traz a questão também do conceito grego, citando Hesíodo, no início dos dias, diz Hesíodo, ou seja, existia um paraíso onde os seres humanos eram um tipo de semideuses, portanto não precisavam trabalhar. Essa era a figura inicial, o pensamento que se tinha em relação ao paraíso para os gregos, mas isso no início. Mas nós vemos que durante o Império Grego, isso o comentarista não coloca, estou acrescentando aqui para você, quando surgiu, principalmente já a questão de Alexandre o Grande, mas isso já começou um pouco antes de Alexandre o Grande, mas nós vemos que quando se formou o grande Império Grego, isso se fortaleceu, quando eles sobrepuseram sobre o Império Persa, que tinha um modo de produção tributarista, nós vemos que o Império Grego então implementou o sistema de produção escravista, que foi também adotado pelos romanos depois dos gregos, aonde mudou-se a forma de tributar. Por mais que tivesse também a questão dos impostos, mas nós vemos que os gregos, e aí chama a atenção, como eu deixo no meu arquivo de slide, por exemplo, grandes pensadores como Aristóteles, por exemplo, Sócrates, defendiam que os gregos eram superiores aos demais povos, e eles, portanto, não poderiam fazer o serviço que era um serviço operacional, mas eles eram superiores e precisavam então ficar pensando, criando novos, aí que vem o ócio criativo, a citação famosa. Então eles colocavam o serviço mais inferior, operacional, sujo, para quem? Para os escravos. Quem que era o escravo? Aqueles que não eram os gregos. Então os gregos eram cidadãos livres e esses grandes pensadores defendiam também essa ideia que eram superiores aos demais povos e não poderiam trabalhar, ou quando trabalhassem seria um trabalho mais leve. E os escravos, os demais povos, então escravizados, eles deveriam fazer o serviço operacional, o serviço sujo. Ou seja, então, tornando alguns serviços mais dignos e outros menos dignos. Isso vai ser importante para nós entendermos qual é o conceito bíblico do trabalho. Então nós vemos que dentro dessa perspectiva dos povos, foi criando-se essa imagem de um trabalho como um jugo, esse trabalho como um castigo e também um trabalho que o trabalho cada vez quanto mais operacional é mais indigno e para as pessoas inferiores. Então esse é o conceito que foi se construindo ao longo do tempo. E aí vem o terceiro item que fala sobre a perspectiva bíblica em relação ao trabalho. Então nós vamos ver que o conceito bíblico é diferente. Vamos perceber que o próprio Deus é quem dá o exemplo do trabalho. Então é Deus que começa com a questão da criação, fazendo a obra, pois o termo hebraico utilizado para o trabalho de Deus na criação é o mesmo utilizado lá em José, como é citado pelo próprio comentarista em Gênesis 39. É o mesmo termo para exemplificar o trabalho. Então, dentro do conceito bíblico cristão, é Deus quem dá o primeiro exemplo em relação ao trabalho. Vamos ver também, como você pode observar no meu arquivo de slide, com as citações,
que mesmo enquanto o ser humano estava no paraíso, também existia o trabalho. Gênesis 2:5, verso 15, vai ajudar você a identificar isso. Então, o ser humano já trabalhava também, tinha essa função de frutificar, de plantar, um trabalho enquanto estava já no paraíso, antes da queda, dentro desse conceito do relato da criação, independente de como você vê o relato da criação. Então nós vemos esse conceito de que o ser humano, nessa questão do paraíso, não quer dizer que ele não trabalhava. Então já existia o trabalho mesmo no paraíso. Então não como punição, mas como um dom, como uma bênção de Deus. Vemos, portanto, que o trabalho não é um castigo, né? E nem é um resultado do pecado, porque nós vemos que evidente com o relato da queda, que demonstra quando o ser humano busca os seus próprios interesses, aí vem as consequências, aí sim. Porque nós vemos que o relato da queda quer dizer o quê? O ser humano, quando ele busca os seus próprios interesses, ele traz malefícios para a relação entre os seres humanos. Então nós vemos que essa deficiência do ser humano em relação ao seu tratamento, ao seu relacionamento interpessoal, é que vai causar transtorno para os demais seres humanos e como aquilo que nós já vimos aí na criação dos povos, então levando as pessoas a se acharem superior ou na condição de explorar os demais seres humanos que são iguais a eles. Então nós vemos aí esse comportamento que leva as pessoas a subjugarem outras pessoas e tornar o trabalho então uma forma de maldição, entre aspas, sim, sobre as outras pessoas, mas impostas pelos seres humanos. Deus, pelo contrário, nós vemos que Deus ao redor, mesmo desde a criação e também com o decorrer da sua revelação ao ser humano, da lei, nós vemos Deus instituindo um descanso. Na própria criação nós vemos Deus descansando. Aí que vem o significado do sábado, que é o sabá, que é o dia de descanso, que transliterado traz como sábado, e as pessoas acabam fazendo aí uma confusão com relação à santificação desse dia, como um dia que deve ser separado e tem que ser esse dia específico. Mas nós vemos Deus separando na semana um dia de descanso. Tem uma lição específica que eu trato desse assunto e procure no meu blog que você vai identificar. Então nós vemos Deus instituindo já o descanso, o quê? Para evitar já a exploração também do ser humano. Então, nós vemos em Eclesiastes, outras citações que eu deixo para você no arquivo de slide, também Deus estabelecendo o direito do usufruto do bem do seu trabalho. Então nós vemos Deus garantindo esse direito, diferente principalmente do pensamento grego, em que o usufruto do trabalho dos escravos, das pessoas, era usufruído, ou seja, era feito, exercido por quem? Pelos patrões, pelos cidadãos livres que se achavam superiores aos outros. Mas nós vemos que Deus dá esse direito de igualdade de usufruto do fruto do trabalho. Então todo cidadão ele é digno de receber pelo seu fruto, pelo trabalho que ele é exercido. Por isso que é importante nós termos o conceito de um trabalho como bênção de Deus, como um dom de Deus, para nos desenvolvermos em todo sentido na nossa vida. Então o trabalho como algo digno e abençoado por Deus. O terceiro item fala no trabalho no Novo Testamento. Então nesse item você vai identificar que Jesus trabalhava. Então Jesus ratificando a importância do trabalho como exercendo a função de um carpinteiro. Então veja no meu arquivo de slide, cito mais uma vez a citação ali do texto bíblico, Jesus trabalhando, exercendo a função de um carpinteiro. Jesus que, segundo a história secular, que ficou como o arrimo da família cedo pela morte do seu pai, sustentando a sua família, alguém que logo cedo já começou a trabalhar e trazer o sustento para a sua casa, ser o arrimo de família. Então nós vemos a figura dessa responsabilidade de Jesus e a sua relação com a questão do trabalho. Em Mateus 13, como outras citações também, nós vemos também Jesus utilizando exemplos de profissões, né, do trabalho, profissões como reino de Deus, ou seja, usando essa figura para exemplificar como funciona o reino de Deus, nessa relação do trabalho, portanto, tornando essa relação do ser humano com o trabalho algo abençoado por Deus, ratificado por Jesus como algo bom, como um dom de Deus, como algo benéfico para a humanidade. Os apóstolos, da mesma forma, também trabalhavam e reforçavam, ratificavam a importância do trabalho. Nós vemos muitas vezes chamando a atenção das pessoas que não queriam trabalhar. O apóstolo Paulo chega firme naquelas pessoas que também tentando usar como subterfúgio
a questão da volta de Jesus, que acreditavam que era veemente para aquela época, muitos estavam deixando de trabalhar. Ele chama atenção, os apóstolos chamam a atenção dessas pessoas. Peraí, vai trabalhar, rapaz, que negócio é esse? Também chama a atenção daqueles que usavam o evangelho para ter lucro. Ou fala, vai trabalhar, que não trabalhe, que não coma também. Então nós vemos que os apóstolos tinham uma palavra firme sobre a questão. Então, para o cristão, é recomendável, é biblicamente, reforçado, exortado o ser humano para que trabalhe e contribua, então, de uma forma de crescimento, uma forma de provimento econômico para a sua vida e para a família. Então nós vemos nessa questão, nesse tópico, que o trabalho honesto como é um trabalho digno. Todo trabalho honesto é um trabalho digno. Eu vejo comentaristas que colocam que todo trabalho é digno. Então eu acrescento que todo trabalho honesto é um trabalho digno. Qualquer tipo de trabalho, nós temos uma tendência muitas vezes a desvalorizar. Por causa dessa história que nós vemos das civilizações, dos povos, somos influenciados muitas vezes a valorizar mais uma profissão, um trabalho do que outro. Por exemplo, quando você tem o seu filho, você é preocupado com o seu trabalho, com a sua formação, qual que é o seu pensamento? Então os pais geralmente têm uma tendência a escolher profissões mais vantajosas para os filhos, porque por causa dessa influência, e muitas vezes dignificamos muito mais um trabalho do que outro, mas todo trabalho honesto é um trabalho digno para o ser humano. O segundo tópico tem o título Você e as relações no ambiente de trabalho. E o primeiro item fala sobre o ambiente de trabalho saudável. Como eu já disse na introdução, a maioria das pessoas passa o maior tempo da sua vida no local de trabalho, nesse ambiente, nesse relacionamento de trabalho. Então vive muito mais tempo com as pessoas no trabalho do que com a própria família, do que com muitas vezes um amigo pessoal. Por quê? Porque é ali onde você exerce o maior tempo as suas atividades. Então, por isso que é um ambiente, é um lugar onde você deve investir nos relacionamentos, é onde você vai estar o maior tempo possível. Então, é muito importante que haja um respeito, é muito importante que seja respeitado as diferenças, os valores que as pessoas têm, que são diferentes muitas vezes um do outro. Então essa diferença deve ser observada, deve ser investida, porque é ali que você vai estar o maior tempo com essas pessoas que vai conviver o maior tempo da sua vida. Por isso que esse relacionamento deve ser muito importante. Por isso que a importância dessa lição para a sua vida, não somente a vida profissional, mas a vida pessoal e a sua vida espiritual também. A má qualidade nesse relacionamento no ambiente de trabalho tem trazido muitos problemas para as pessoas, em especial a questão de saúde. Tem muitas pessoas que estão com problemas sérios de saúde por causa do ambiente de trabalho, porque por não saber conviver de forma adequada com as demais pessoas. Porque no ambiente onde tem várias pessoas, e o ser humano como muitas pessoas dizem, afirmam, é como uma caixa de surpresa, você não sabe o que pode surgir no comportamento, na maneira, na atitude das pessoas. Por isso que é importante conservar um bom relacionamento para que seja evitado os conflitos, ou melhor, um número menor de conflitos. Vamos ver mais à frente que os conflitos são inevitáveis e muitas vezes podem ser positivos também, mas essa relação entre o relacionamento interpessoal deve ser saudável, de uma maneira agradável, em que as pessoas, por estarem muito tempo juntos, devem viver de uma forma saudável, adequada, principalmente para a preservação da saúde, principalmente a saúde emocional. Aí o segundo item fala construindo um relacionamento saudável. Então, como construir um relacionamento saudável? É possível você estar durante várias horas do dia convivendo com as pessoas e viver bem de uma forma adequada? É evidente que sim. Então é por isso que, como já disse anteriormente, nós precisamos investir nesse relacionamento. E esse investimento é uma responsabilidade de todas as pessoas. As pessoas às vezes têm o costume de seguir o exemplo de Adão e Eva e sempre achar alguém para colocar culpa, e dizendo que as dificuldades no seu ambiente de trabalho é a culpa de fulano, de Beltrano e Ciclano.
Então aqui o autor coloca, e ao meu ver de forma muito apropriada, que a responsabilidade pela melhoria ou pela qualidade no relacionamento no seu ambiente de trabalho é de toda e qualquer pessoa. Ou seja, todas as pessoas que estão inseridas nesse ambiente são responsáveis pela qualidade do relacionamento no ambiente de trabalho. Então você é responsável. Não adianta colocar culpa ou responsabilidade nas outras pessoas, porque você também faz parte. Você é responsável pela qualidade nesse relacionamento. Nós vemos que existem muitos valores e interesses pessoais como organizacionais envolvidos nessa questão desse relacionamento. Nós vemos que as pessoas têm os seus valores e a organização também tem os seus valores. E na organização nós vemos que é um conjunto dos valores individuais, mas que também os executivos, a alta administração, têm uma influência muito grande devido aos objetivos da própria organização. Eu sou professor de ensino superior, uma das disciplinas que já lecionei é sobre a cultura organizacional. Nós vemos que cada empresa tem a sua cultura. Uma pessoa sai de uma empresa e vai para outra, vê que existe uma adaptação, porque algumas coisas são diferentes. As empresas, ao elaborar o planejamento estratégico, uma das coisas principais nessa elaboração é identificar quais são os valores da organização. E são valores que são diferentes de uma organização para outra, pode coincidir, mas geralmente são diferentes. Então, a questão do principal objetivo da organização, qual o produto que ela fornece, tudo isso vai influenciar na questão dos valores. Então, são valores diferentes, tanto de individuais das pessoas, como da organização. Isso vem provocar, dentro desse relacionamento, algumas dificuldades, muitas vezes. Por isso que é importante você identificar muito bem quais são os valores da organização, quais são os valores individuais das pessoas, uma vez que você vai conviver com as pessoas muito tempo e saber respeitar esses valores e essas diferenças também, da mesma forma que você também quer ser respeitado. Dessa forma, para que haja um relacionamento saudável no ambiente de trabalho, é importante que as pessoas então respeitem as diferenças, que haja uma relação de confiança entre as pessoas que convivem no mesmo ambiente de trabalho. E não somente essa relação de confiança, mas o respeito mútuo entre as pessoas. Isso vai ajudar as pessoas a terem um ambiente de trabalho saudável e equilibrado. O terceiro item fala sobre os conflitos, lidando com os conflitos. Então eu coloco, e o comentarista coloca também, que os conflitos são inevitáveis. Então, em qualquer relacionamento, tem mais de uma pessoa, que o relacionamento tem que ser em mais de uma pessoa, evidente, mas quando duas pessoas estão se relacionando ou mais pessoas, vai haver em determinado momento algum tipo de conflito. São conflitos mais impactantes, menos impactantes, mas vão haver conflitos. Existe um ditado que diz assim, que você não tem como identificar se uma pessoa realmente é sua amiga, enquanto não houver um conflito entre vocês. É um provérbio chinês. Porque é aí que você vai ver se realmente a pessoa é sua amiga. Então nós vemos que muitas pessoas se decepcionam com seus amigos, com as amizades, porque quando há um conflito, fere-se essa amizade. Então os conflitos são inevitáveis em qualquer relação. Mas nem sempre os conflitos são negativos ou prejudiciais. Existem os conflitos que contribuem para um amadurecimento, para um crescimento. É por isso que a criatividade, por exemplo, ela é maior quando existe maior diferença entre as pessoas que convivem junto. E as diferenças provocam ou são motivadores, base para a criatividade. Dentre as diferenças, as pessoas se aprendem uma com a outra e juntas as pessoas podem contribuir uma com as outras. Então depende muito da maturidade do relacionamento entre as pessoas. Então nem sempre o conflito é prejudicial. Muitas vezes o conflito, eu creio que, posso dizer talvez que até na maioria das vezes, ele é positivo. Mas depende muitas vezes de como as pessoas lidam com esses conflitos. Na igreja não é diferente. Então quando eu falo aqui do trabalho, entenda-se, nas organizações, porque o próprio relacionamento do trabalho na igreja também deve observar essas questões. Vai acontecer tanto no trabalho assalariado como no trabalho voluntário. Tudo é trabalho. Tudo vai haver também essa questão do conflito. Então, os conflitos devem ser tratados com maturidade, com experiência e com a rapidez que requer. Então, deixa aí algumas citações para você sobre isso também. Porque tem muitos conflitos que não podem ser tratados
num prazo longo, porque pode trazer muitos malefícios. Então a gente tem que ter o bom senso de saber o momento certo de tratar, por isso que deixa algumas citações aí que ajudam a pensar sobre isso, o momento certo de tratar determinados conflitos. Tem um versículo especial que quero citar para você. Que é Efésios 4:26, que diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, traduzindo, então tem questões que você tem que tratar no próprio dia, não deixe passar o sol, ou seja, de um dia para o outro. Tem questões que têm que ser tratadas quando acontece, imediatamente ou durante o dia. Então tem que haver um bom senso para que esses conflitos sejam tratados no momento adequado e de forma adequada. Mas conflitos são inevitáveis. E como eu já disse, alguns conflitos são para o crescimento e maturidade e não são prejudiciais. Então nós temos que ter bom senso para identificar isso. É um bom tema para você comentar em sala de aula. O terceiro e último tópico trabalha com a questão da relação com os superiores. Você e o relacionamento com seus superiores. Então nós vemos que toda organização tem a hierarquia e a sua cultura. Como já vimos, a questão da cultura, mas também a questão da hierarquia. Existe talvez uma diferença entre os cargos, funções, a hierarquia entre as empresas, mas todas elas têm lá a sua hierarquia. Algumas maiores, outras menores, mas existe hierarquia. E é importante nós avaliarmos sobre o nosso relacionamento com essa hierarquia, com os nossos superiores. E também não podemos deixar de avaliar com aqueles que estão subordinados a nós em determinadas situações. Porque esse relacionamento é muito importante e vai impactar no relacionamento do trabalho também. Uma das coisas que o comentarista coloca é importante é a vida profissional e a vida pessoal. Então tem muitas pessoas que, por ter um relacionamento com uma pessoa que tem determinado cargo e função, muitas vezes confunde a vida profissional com a vida pessoal. Por ter amizade com a pessoa, às vezes faz um abuso dessa relação e muitas vezes traz prejuízo para a sua vida profissional, como também do colega, porque não sabe separar a vida profissional da vida pessoal. Então é uma questão importante para você pensar na sua vida, como você está lidando com essas questões, rever muitas vezes. E também não pode prejudicar, né, por achar que por ser amigo também acaba muitas vezes se afastando de um companheiro, de uma amizade verdadeira, pura, quando existe uma diferença de cargo e função entre esses amigos. Então esse relacionamento deve ser feito de forma equilibrada. Outra questão que o comentarista coloca importante é não seja bajulador. Então tem muitas pessoas que para conquistar cargo, posição, para atender os seus interesses, acabam bajulando o chefe. São aqui chamado, tem um ditado popular aí, né, para essas pessoas, que às vezes eles não medem as consequências para atingir os seus objetivos pessoais e profissionais, prejudicando até as outras pessoas nesse sentido. Bajuladores. E as pessoas percebem quando existe um bajulador aí no meio de ambiente, no ambiente de trabalho. E são pessoas indesejáveis pelos demais, porque acaba se tornando uma coisa enfadonha e triste até a relação no relacionamento profissional. Mas o autor coloca também, ao meu ver, de forma apropriada, uma exortação, uma preocupação, que muitas vezes as pessoas também, por ter essa preocupação de não ser bajulador, também evita de fazer elogio. Mas ele coloca, não seja bajulador, mas faça elogios honestos quando necessário. Então existem momentos, situações que é aplicável que você faça bons elogios, reconheça o trabalho das pessoas, mesmo pessoas que são subordinadas e pessoas superiores a você também. Então não há nada errado em você chegar a um superior e reconhecer o trabalho, isso é importante para ele saber que está no caminho certo também.
O comentarista faz algumas recomendações para se ter um relacionamento equilibrado, que é o título desse item. Uma das questões é a diligência, a pessoa ser uma pessoa diligente, ser uma pessoa humilde. A questão da comunicação, uma comunicação eficaz, eficiente, e também a questão da satisfação em executar o trabalho. Então nós vemos que são pontos importantes, a pessoa ser prudente, a pessoa humilde no seu comportamento, não desfazendo das outras pessoas, sabendo se comunicar com as pessoas, que é muito importante para o relacionamento, para a comunicação, para os resultados profissionais, os resultados para a empresa. E acima de tudo, que a pessoa ela se sinta feliz naquilo que está fazendo. Se possível, que a pessoa faça aquilo que ele gosta de fazer. Então a pessoa, se não está fazendo, dentro do possível, procurar achar alguma coisa, ou dentro da empresa, uma relocação, fazendo algo que agrada. Então faz muito bem quando a pessoa faz aquilo que ele gosta de fazer. Os resultados são outros. O relacionamento, o ambiente também é muito melhor quando a pessoa faz aquilo que ela gosta. A relação do superior à obediência, o autor coloca no segundo item que também é uma questão de obediência bíblica, ou obediência à palavra de Deus. Citando Romanos 13 e 7. Romanos, capítulo 13, melhor aproveitando o verso 1 até o verso 7, você vai ver que a recomendação para um bom relacionamento com os superiores, ou seja, com as autoridades, em todo sentido, inclusive na questão profissional. O que? Buscando o que? Uma paz, uma boa comunicação, um bom relacionamento. No caso, o apóstolo Paulo, falando aos Romanos, fala da igreja respeitando as autoridades para ter um bom relacionamento com o Estado, com a autoridade, para que possa viver bem. Aqui, fazendo uma aplicação para o relacionamento no trabalho, o empregado tendo um bom relacionamento com seus superiores, isso vai ajudar também ele ter paz no trabalho, paz no relacionamento dentro do seu ambiente de trabalho. Então, dentro do que for possível, que haja um bom relacionamento entre o empregado e seu superior. É evidente que não pode ser uma obediência cega e desumanizadora, que eu coloco aí no meu arquivo de slide. Por que eu falo isso? Que às vezes, devido a um desvio no próprio comportamento de alguém superior, também muitas vezes leva a pessoa a acabar perdendo a autoestima também, se sujeitando de uma forma cega. É evidente que deve existir o bom senso e buscar-se um bom relacionamento com os superiores. A Epístola aos Efésios, capítulo 6, versos 5 a 7, fala a respeito do servo, ou seja, daquele que executa um trabalho para um senhor, para um superior, ele executar como se estivesse fazendo para Deus. Porque quando nós fazemos algo para Deus, nós fazemos com mais vontade. Por mais que seja penoso, difícil muitas vezes, sabemos que fazer as coisas para Deus é prazeroso, por mais que seja difícil. Porque fazendo para Deus, nós sabemos que isso é agradável e nós teremos uma felicidade, nós seremos bem-sucedidos na execução da atividade. Quando nós fazemos um trabalho tendo consciência que é como se fosse para Deus, evidentemente nós vamos ter melhores resultados na execução desse trabalho. Portanto, para nós termos um relacionamento equilibrado, uma vida feliz, um relacionamento agradável no trabalho, é importante termos bons relacionamentos, não somente com os companheiros de trabalho, mas também com os nossos superiores. Esse é o modelo ideal para um bom relacionamento, um relacionamento saudável no trabalho. Mas o autor, ele não fica por aí. A Epístola aos Efésios, capítulo 6, verso 8 ao 9, chama a atenção também dos senhores, dos patrões, dos superiores, que não podem tratar os seus subordinados de forma abusiva, opressora, tratando os seus subordinados com revanchismo ou com ameaças, mas também deve tratar com amor. Por isso que é importante que quando cada um faz o seu papel, tanto o líder como o subordinado, as coisas vão bem. Mas infelizmente nem sempre as pessoas exercem de forma satisfatória, adequada a sua função dentro da empresa, causando então problemas. Por isso que é importante cada um fazer o seu papel, e com isso o nome de Deus é glorificado quando nós, de maneira saudável, nos relacionamos no trabalho, e assim seremos felizes, os resultados são bons, tanto para a empresa como para os empregados. O item 3 fala sobre o relacionamento com um líder, um chefe incompetente. Como o autor coloca, e é uma verdade, em muitas organizações existe esse chefe ou líder incompetente.
nas empresas, nas organizações, nas igrejas. Não, aquelas pessoas que muitas vezes são colocadas no cargo, na função, mas as pessoas não têm habilidade e competência para isso. Na igreja não é diferente. Então você vê pessoas que executam funções importantes na administração da igreja, na direção da igreja, mas são incompetentes. Às vezes por causa de uma proximidade, por causa de uma amizade e tal, etc., acabam sendo colocados no cargo. Na empresa que você trabalha também, você vai sofrer por isso. Às vezes parentesco, às vezes até casos de relacionamentos, né, entre homem e mulher, privilegiando essa relação, a gente pode deparar com isso nas organizações. E aí vem aquela frustração, pá, mas fulano não podia estar naquele lugar, não tem competência para isso. Aí causa alguns conflitos, situações nas organizações e que prejudicam o relacionamento do trabalho também. E o comentarista, o pastor Eza, coloca também de forma apropriada, muito bem colocada, essa questão, que são situações que nós vivemos, tanto nas organizações profissionais, como também na igreja, isso acontece, e é importante nós abordarmos esse tema também. Pode levar as pessoas a uma conscientização e melhora no seu comportamento, na sua atitude. Por que isso é prejudicial? Porque o líder incompetente, ele é inseguro, é imaturo, é desconfiado. Porque ele sabe que ele está ali, mas não tem competência. E tem outras pessoas que têm muito mais competência que ele. Então, a preocupação é sempre de se manter no cargo, porque ele sabe que ele está ali por algum motivo ou outro, que não é um motivo adequado, apropriado. Então, ele procura se manter naquela posição. E ele fica inseguro e muitas vezes pode ter uma atitude para se defender e atinge as pessoas de forma inadvertida, de forma prejudicial, maléfica. Então o seu comportamento pode ser prejudicial para a equipe de trabalho, porque pode provocar inimizade, colocar uma pessoa contra a outra, pode perseguir aquela pessoa que ele vê como potencial desafio para a sua função, pela função que ele está, o cargo que ele está, porque é a pessoa que ele, na sua maneira de agir, de pensar, ou da maioria das pessoas, é a pessoa que devia estar no lugar que ele está. É o fulano que devia estar aqui neste lugar, mas como eu quero me manter neste lugar, eu vou perseguir, eu vou abafar essa pessoa para que a sua competência não apareça e muitas vezes prejudicar. Tem pessoas que acabam tendo essa atitude, né? Então, tem pessoas que às vezes são incompetentes, mas são pessoas honestas, vamos dizer assim. Estão na função, acabou aceitando aquela função que talvez não poderia ter aceitado, mas aceitou, mas também não prejudica. Mas a maioria das pessoas são muitas vezes desonestas e pela sua incompetência e sua insegurança acaba prejudicando as demais pessoas e o ambiente de trabalho. O comentarista traz aí algumas sugestões, conselhos. Se você tem um líder que é incompetente, alguém que está na função que você percebe, seus colegas percebem que não deveria estar lá, mas ele sugere que você tenha um bom relacionamento com essa pessoa, ou seja, não se exponha, faça o teu trabalho, continue fazendo, orando a Deus e contribuindo para os resultados da organização, porque muitas pessoas que acabam se envolvendo nessa questão, comentando com outras pessoas, como ele coloca ali, não ficar falando mal dessa pessoa para outras pessoas, você acaba sendo prejudicado. Por quê? Porque no ambiente de trabalho, eu, por exemplo, já exerci várias funções, tanto subordinado como gerente, como líder de grandes departamentos e assim por diante, funções importantes de execução, de definição. Então, você percebe que as pessoas, elas muitas vezes não são sinceras nos relacionamentos de trabalho. Às vezes com você, como um líder, como um responsável, elas têm um comportamento, mas quando estão entre as outras pessoas, têm outro comportamento. Tem uma dupla personalidade, um duplo comportamento, vamos dizer assim, um comportamento dúbio. Então, às vezes, tem pessoas que às vezes podem incitar você a falar para usar a sua palavra contra essa pessoa que está lá, mas não se envolve. E como você fez o comentário, fica como se você fez. E a pessoa, não, foi fulano que comentou, fulano está dizendo isso. Então, para você tomar cuidado para não ser usado como bode expiatório. Essa palavra você conhece, né? Uns falam ponta de lança. Então, tem pessoas que querem atingir outras, mas não tem coragem de bater de frente e usa pessoas que, às vezes, por inocência, por falar muito, acabam sendo conduzidas, usadas para ferir outra pessoa. Então, nesse ambiente, é um ambiente difícil de conviver, de tratar, por causa da insegurança do seu líder, outras pessoas podem ser envolvidas na situação também e acabam criando dificuldades no relacionamento de trabalho. Então, muito cuidado se você passa por uma situação como essa. Seja prudente, seja esperto, entre aspas, no sentido de ter sabedoria de conduzir de uma maneira correta, sem se envolver, mas fazer o teu trabalho para não ser prejudicado.
nós aprendemos nessa lição de hoje? Nós aprendemos que o trabalho é algo abençoado por Deus, é um dom de Deus e serve para o desenvolvimento do ser humano, é um conceito bíblico. Por mais que vejamos alguns conceitos diferentes, na prática, muitas vezes por influência das mais diversas ideologias que recebemos ao longo dos anos, dos milênios, vemos que as pessoas muitas vezes têm o trabalho como um castigo, como resultado do pecado, mas nós vemos que o trabalho já existia antes, dentro do relato bíblico, já no paraíso, um conceito de que o pecado não é, no caso, algo ruim, mas é algo produtivo e serve para o bem da humanidade, para o bem do ser humano. Por isso, a importância de você valorizar o trabalho honesto e com dignidade, pois contribui para o bem da sociedade e do ser humano. Nós vimos que a maioria das pessoas passa o maior tempo da sua vida no ambiente de trabalho. E por isso, esse ambiente de trabalho deve ser valorizado. O investimento nos relacionamentos interpessoais, no relacionamento no ambiente de trabalho, deve ser exercido com prudência, porque com isso você estará evitando os conflitos que são inevitáveis em toda relação humana. Então nós vemos que no trabalho o conflito é inevitável, mas deve existir um bom senso, principalmente do cristão, para conservar, para amenizar os efeitos maléficos, negativos do conflito, mas, por outro lado, utilizar o conflito como pontos positivos para o desenvolvimento e para a maturidade da equipe. Vimos, por fim, o último tópico, que o relacionamento adequado, equilibrado com os superiores, é de suma importância para a manutenção do emprego e também para o crescimento profissional. Nós vimos que é importante você ter um bom relacionamento com o seu patrão, não usar da bajulação, mas muitas vezes dentro e quando aplicável usar o elogio tanto para pessoas que são subordinadas como superiores de uma forma honesta, e a pessoa viver de uma forma em que ela não se envolva com conversas dentro de um ambiente inseguro, como no caso de um líder incompetente, e que as pessoas acabam utilizando outras pessoas para atingi-lo ou para levar questões que muitas vezes as pessoas não têm competência ou coragem de levar. Então, o autor coloca, muito bem aplicado, que nós devemos usar de prudência, de sabedoria, fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível e evitar se envolver em conversas paralelas e conflitos em que as pessoas acabam criando dentro de um ambiente inseguro. Espero ter podido ajudar você, professor, professora, a preparar a sua aula, você, aluno, aluna, a estudar previamente a sua aula, e peço mais uma vez que você nos ajude compartilhando com o maior número de pessoas possíveis. Participe junto conosco. E em breve você estará estudando os comentários que eu fiz. Vai ser um prazer também ouvir os seus comentários e saber que podemos contribuir para o crescimento das pessoas. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Até a próxima lição.